Agora esta chamada está sendo gravada. Pode começar, irmão Gustavo. Pode orar para nós? Amém. Amém, Jesus. Glórias ao Senhor e ao Senhor apenas, né? Obrigado, Pai, por mais este dia, pela bênção e dádiva, né? Pelo grandioso presente que o Senhor tem nos dado de mais este dia, de mais esta semana, Pai, né? De mais este mês, mais um mês aqui, né? Junto com o Senhor, junto, né, dos irmãos aqui reunidos na Tua presença, em mais esta aula do nosso querido Pastor Lucas, né, com o Senhor direcionando e guiando ele em todas as áreas, e a cada um de nós aqui também, Pai. Obrigado pela Tua presença aqui em nosso meio, né, obrigado por todo o guiamento e direcionamento que o Senhor tem nos dado, Pai, nos ajudando a descermos mais na intimidade, na comunhão, né, a fazer com que a atmosfera, né, ao nosso redor, né, esteja sintonizada, né, conosco aqui, né, nesse ambiente, né, de entrega, de rendição ao Senhor, Pai, pois é isto que queremos. Então, muito obrigado pelos louvores, Pai, né, tanto aqueles que são colocados, como aqueles que os irmãos mesmo cantam, Pai. Né, obrigado por todas as orações também, né, que são ministradas e trazidas aqui, Senhor. Pois é uma forma com que tentamos nos entregar, Pai, né, cada vez mais ao Senhor. Obrigado, Pai, né, obrigado pela grandiosa dádiva de mais este dia, Senhor, né, pelo ar que enche os nossos pulmões, né, pela mobilidade dos nossos corpos, né, obrigado pelo renovo, né, pelo descanso que o Senhor tem nos trazido, Pai, mesmo em meio a tanto cansaço, mesmo em meio a tanta correria, mesmo em meio a tantas coisas que temos de passar ao longo do nosso dia, Pai. Mas mesmo assim o Senhor está sempre renovando as nossas forças, renovando a nossa mente, renovando o nosso coração, renovando, né, os nossos pensamentos, o nosso subconsciente, Pai, né, para que venhamos estar totalmente entregues neste momento, longe, né, de qualquer problema ou situação, né, longe de todo qualquer tipo de distração, Pai, para termos totalmente, inteiramente o nosso foco no Senhor neste momento aqui, Pai. Pedimos a Tua guarda e a Tua proteção, né, sobre nós, sobre as nossas casas, sobre os nossos entes queridos, né, clamamos o Teu sangue, Pai, clamamos o Teu sangue sobre a nossa casa, né, sobre todo o nosso ser, Pai, para que tudo venha a ser limpo, purificado e santificado. Senhor, clamamos o Teu sangue sobre a eletricidade, sobre a energia, né, sobre a internet, Pai, tudo aquilo que nos mantém conectados aqui, Pai, o meio, né, que o Senhor tem nos proporcionado para estarmos aqui unidos, mesmo, né, mesmo com tanta distância, né, uns dos outros. O Senhor nos mantém aqui unidos em um só Espírito, Pai. E somos gratos por isto, Senhor. Né, obrigado por este direcionamento que o Senhor tem nos dado, por este meio, né, que o Senhor tem abrido a nós, Pai, né, essa porta aberta que o Senhor nos deu, né, para estarmos aqui dentro deste aprisco, Pai, dentro desta igreja. Obrigado pela vida do pastor Lucas, Pai, por todo o direcionamento que o Senhor tem dado a ele, por todo o entendimento e clareza, né, tudo aquilo que o Senhor e o Espírito Santo tem ministrado no coração dele, Pai. Somos gratos por isto, Senhor, e sobre cada um de nós aqui, Pai, né, pois todos nós estamos buscando, todos nós estamos procurando, né, buscando por conhecimento e intimidade com o Senhor, Pai. E pedimos ao Senhor, por favor, Pai, traga clareza à mente do pastor Lucas, fale através dele, ajude-o a organizar as suas ideias e a expor da melhor forma possível, né? E ajude-nos também, meu Pai, que o Teu Santo Espírito venha agir e fluir de uma forma poderosa e intensa dentro de cada um de nós aqui, para que venhamos compreender
e ter a clareza, Pai, para que não venha a haver dúvida sobre os nossos corações ou confusão sobre as nossas mentes, Pai. Ajude-nos a estarmos inteiramente focados no Senhor neste momento, Pai, neste nosso tempo de consagração ao Senhor, Pai, este tempo que o Senhor tem nos dado, Pai, e que tentamos usá-lo, meu Pai, da melhor forma possível, pois sabemos que o tempo é breve, que o tempo é curto, então temos que aproveitar o máximo, né, Pai, tudo isto que temos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amados. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus. Então, a paz, Senhor Jesus, com todos, irmãos. Então, o último dia sempre para mim é o mais difícil, né? Então, vamos lá. Vamos ler Ezequiel 47. Né? Colocamos um hino relacionado ao tema da primeira aula e do curso. Na verdade, curso é caminho, né? A palavra curso quer dizer caminho. E não é um curso, assim. A formatura quem dá é Deus, né? Eu não dou formatura para ninguém. Eu apenas sou o abridor de picada, como diz, né? Que vai com o facão na frente, cortando o mato. Então, quem abre o caminho é o Senhor, né? A gente não faz coisa alguma se não for por Deus. Mas então vamos ler aqui Ezequiel 47, né? E vamos levantar aqui os pontos em que nossa profundidade precisa ser alcançada e aquilo que está nos impedindo até o momento, né? Porque impedimento é o que não falta nesse mundo, né? Diga que queira falar para fazer para o Senhor, principalmente quando você fala de uma forma sincera e que o inimigo vê que você pode incomodar, então sempre há oposição, mas existe uma oposição que é a da nossa carne, e eu acho que essa é o melhor treinamento para você vencer qualquer coisa, porque vencendo internamente, você vence externamente, amém? Então vamos lá, 47. Ezequiel. Depois disso, me fez voltar à parte da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Então, aqui só para ver, a casa dava para o oriente, quer dizer, a frente da casa estava para o oriente, então se a casa está para o oriente, né, o fundo está para o ocidente, né, o lado direito, né, o lado direito ao sul do altar, né. Então, o lado direito, ele fica do lado sul, né, e o lado esquerdo do lado norte, tá. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte. Então, ele saiu pelo lado esquerdo. Ele me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. 1000 côvados é mais ou menos 500 metros. Tá? E depois ele me mediu mais 1000 côvados. Então, os côvados está sendo medido na horizontal e não na vertical, tá? O que está sendo medido na vertical é a medida das águas no corpo. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, né? Então, mais 500 metros. Ele andou mais 500 metros, que deu mais ou menos 1 quilômetro. E então as águas já estavam pelos joelhos, né? E outra vez mediu e me fez passar pelos lombos. Mediu mais 1000, então já estava 1.500 metros. Então 1,5 km. Ele já estava com água nos lombos. E mediu mais 1000, que daria 2 quilômetros. E então o rio eu não podia atravessar. Então veja, um rio com largura de 2 quilômetros já é como o rio Amazonas. Tá? Normalmente os ribeiros mais largos aqui do sul, ou do norte e nordeste, são 500 metros. O rio Paraná, né,
por exemplo, tem 1.000 metros, 2.000 metros de largura, dependendo do local, tá? Para vocês terem uma ideia. É um rio que não podia atravessar porque as águas eram profundas. As águas que se deviam passar pelo nado, a nado pelo rio, ao qual não profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me, viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. Então ele penetrou e voltou, né? E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de um outro lado. Então disse-me, essas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. Tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer, que entrar em esses rios, viverá? Haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi, nome da minha filha, até Englai. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, e multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pantos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um lado e do outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Amém? Então, irmãos, esse mar, sempre o mar representa o mundo, né? E o rio é o rio que sai do trono de Deus. A gente entende que as águas puras, né, vêm do rio. No único ambiente que produz sal é o mar, né? Os rios não produzem sal, a não ser que tenha ondas. Se o rio tiver onda, ele também produz sal, porque o sal é resultado do impacto das ondas com a rocha, que fragmenta a rocha, dissolve a areia, vai para o fundo, e o sal fica na água. Então é interessante que essas águas profundas, ela tem o objetivo de fazer produzir muitos frutos e muita vida. Peixes são discípulos, né? Peixes são discípulos do Senhor. E fruto que sacia, alimento, né? Não são frutos ruins, são frutos bons. E remédios, né? Para a cura. E aqueles charcos, que são os pântanos, né? Que são os lugares difíceis de andar, estará deixado para sal. O sal é necessário para dar sabor e não deixar apodrecer as coisas. Amém? Então, dentro desse do espírito dessa palavra, né, que veio de Deus, que é o Espírito do Senhor, vamos começar a nossa reunião hoje, né, com um formato um pouco diferente, sempre com louvor e oração, buscando adoração. É claro que nos outros cursos eu tinha conhecimento pregresso de muita coisa, do começo do mundo, da origem do universo, de princípio e no fim. Eu tive o curso do Michael Rood, né, a tradução do livro, e esse aqui, eu estou junto, mergulhando com vocês, porque eu tenho a mesma necessidade que todo mundo tem. Eu creio que vocês têm sentido essa necessidade de ter mais profundidade com Deus, né? Eu sinto a imensa necessidade de ter profundidade com Deus. E como tudo na minha vida é de forma muito dura, difícil e resistente, eu já estou até me acostumando, que tudo que eu desejo imensamente em termos espirituais receba uma resistência ou enfrente uma dureza da minha natureza humana, né? E é nesse ponto que nós começamos hoje, que é a nossa natureza humana, o quanto ela nos resiste, né? Em aulas e cursos anteriores, a gente já viu que tudo que está no mundo e tudo que está em nós é decorrência do fruto do bem e do mal. Nós usamos várias figuras, árvores, como gerações e gerações que vieram da descendência de Adão, né? E também o inimigo semeou 7 raças na terra, né? Que está lá no livro de Josué, os Girgazeus, Jebuseus, os amorreus. Você pega lá no livro de Josué, tem 7 raças malignas que foram semeadas pelo inimigo, da mesma forma que Balaão
infiltrou gente para poder enfraquecer o povo de Deus, porque o povo de Deus tinha uma semente santa, pura, e que ia vencer mesmo. Em pouco tempo, a terra estaria totalmente tomada por reis e sacerdotes. E o inimigo usou aquela estratégia de Balaão, embora Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas depois o inimigo conseguiu infiltrar 7 raças malignas, que fez com que o povo perdesse a perspectiva que Deus tinha dado. E fez toda uma pedagogia, como eu já usei aqui essa palavra, de mostrar através da história humana a história espiritual e através da agricultura o plantar de Deus na terra, o que ele quer fazer conosco, o que ele quer como objetivo. Só conhece os objetivos de Deus, né? Quem são os amigos de Deus, né? Então eu acredito que aqui nós temos quantos amigos? 11 amigos de Deus, né? Tirando que eu apareço 2 vezes, então são 10, tá? É que eu sou amigo 2 vezes, brincadeira. Glória a Deus. Então, o servo não sabe o que faz o seu senhor, o servo só obedece. Então, normalmente, as pessoas que servem a Deus como servos, elas não questionam nada de Deus, ou simplesmente temem qualquer coisa e fazem, né? E às vezes até por medo. E por obediência, no caso, né, que é a melhor forma de fazer. Mas o amigo já entende o que Deus pretende com cada coisa que ele faz. E o que faz a gente ser obediente, né, além de submeter a carne, porque a carne não é obediente, não espere que a sua carne seja boazinha, que ela se comporte bem, que ela ame a Jesus, que ela faça tudo, não. O que faz a gente ser obediente é o coração transformado, como também está escrito em Ezequiel, né, dar-vos-ei um coração novo, tirarei o coração de pedra, darei um coração de carne, né, e assim por diante. Então, como também tem coração de ouro, né? Então, por que não pedir um coração de ouro, né? Que o ouro também é moldável. O ouro, ele é moldável. E o ouro, ele representa glória e majestade e coisas divinas, espirituais. Então, né? O coração de carne é um coração que também é moldável. Então, Ezequiel 36, 26 diz assim: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirareis da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel 36, 26 e 27. Então, a questão do novo, e a questão de vencer a dureza do coração, além da rendição, né? Quem não sabe se render a Deus, aproveita para aprender, né? Nós vamos falar bastante de rendição. Eu acho que pedir é a coisa mais fácil que todo mundo sabe fazer, então peça tudo que você quer espiritualmente, não peça coisas materiais em prioridade. Quando você fizer a sua oração, louve, entre com louvor e gratidão, não entre pedindo, entre agradecendo, observe as pequenas coisas mínimas que aconteceram, o passarinho que veio na janela, o vento que soprou no seu rosto e refrescou, e entre com louvor e gratidão. Depois, peça coisas espirituais e depois as materiais. Essa é a regra básica para você crescer espiritualmente. E quando você pede coisas espirituais, as materiais vêm naturalmente. Quando você pede as coisas materiais, tanto fica mais difícil quanto as espirituais demoram. Tá? Então aprenda essa regra. Peça um coração novo, peça uma mente limpa, peça uma vontade perfeita, peça um coração reto, peça um coração voluntário, peça amor para amar, mesmo que venham as piores pessoas para perto de você, né? Perdoe, ame, e assim por diante. Por quê? Porque nós temos apenas, no começo da nossa jornada, a consciência. Nós não temos o conteúdo.
Eu discordo de algumas visões teológicas que dizem que Adão tinha tudo. Ora, se ele tinha tudo, ele era como Jesus, não ia pecar. Ele não ia ceder para Satanás. Ele tinha conhecimento, mas ele não tinha formação. Então, o fato dele ter pecado, comido do fruto do bem e do mal, vindo para esse mundo, e toda a trajetória nossa passa por esse mundo, né, quer sejamos anjos ou pré-existentes ou não, isso eu não vou discutir, passa por uma formação. Então, essa formação faz com que nós voltemos para Deus sem mais pecar e sem ter vontade de pecar. Então, é como se você tivesse comprado de Deus um machado e cortado a árvore. Você não quer mais saber daquela árvore, nunca mais. Entendeu? Conhecimento do bem e do mal, tem gente que acha que isso é tão vantajoso, mas eu não vejo vantagem. Porque bem e mal são polarizações. Tá? A profundidade está no amor, não é nem no bem nem no mal. Tá? Bem e mal é uma polarização que eu acredito que até o próprio inimigo criou essa polarização no céu e aquilo se transformou numa árvore para que fosse usada como sedução, né, para a criação de Deus. E Deus pegou, cercou aquela árvore, deixou a serpente cercadinha ali, né, porque Deus estava com um propósito de fazer materializar todos os males que o inimigo vinha levantando no céu para tentar dar o golpe, né? Um golpe de Estado, vamos dizer assim. E ele tentou, ele foi lançado para a Terra, mas a Terra ainda tinha uma embaixada, que é o Jardim do Éden. Essa embaixada do céu na Terra ainda tinha essa conexão. Eu acredito que a única região inóspita do planeta era o Éden, o resto era tudo inóspito, né? Inóspito quer dizer que não dá para se hospedar, é um lugar difícil de dormir, difícil de comer, difícil de descansar. E ali Deus plantou um jardim, né? E nesse jardim o homem tinha que lavrar e cuidar, que era a embaixada de Deus, porque ali Deus ia chamar a atenção do restante da criação sobre aquela condição que Satanás tinha criado no céu. Satanás, com outros planos, porque se você observa em paralelo a história humana, o lado negativo dela, você vai vendo que Satanás também tem planos e articula coisas. Então ele queria ter um exército para combater com Deus, contra Deus, né, na verdade, e ele não tinha ainda esse exército, ele tinha alguns anjos, né, e que parece que o número de anjos que caíram, se você fizer a conta dos 144 mil, que são os que ficaram fiéis, 72 mil é 1/3 de 216. 144 mil é 2/3. Então, se você fizer uma conta, seria 72 mil anjos, né? Se você disser que o total é 216 mil. Só que anjos são anjos de anjos, né? São mentores de outros, né? Então, pode ser que o número ainda seja maior, mas a gente não sabe, né? A gente sabe que 20 e poucos anjos seguiram a Satanás, né? Eu acho que tem um outro número também que é contado, e assim por diante. Bom, então Satanás queria uma prole, e para ele ter uma prole, ele precisava contaminar a criação de Deus que estava ali, né, para frutificar no Éden. É como se você fizesse hoje, qual é o lugar mais terrível que tem da Terra aí para morar? Está tendo guerra, né? Irã, Iraque, não, já foi, né? Hoje é Ucrânia, né? Então é como se você fizesse um muro num terreno grande, todo ao redor está tendo guerra, e você fizesse ali um terreno bem grande, uma embaixada, ali você colocasse um jardim, e ali você colocasse uma família pura e santa para se multiplicar. Então ali iria crescer a prole de Deus. Só que Satanás falando assim, bom, eu vou tentar tirar essa turma daí de dentro e fazer eles frutificar aqui fora,
E aqui fora, eles vão estar sob meu controle. Eu entendo que todas as outras raças que são encontradas na arqueologia, como raças pré-adâmicas, antes de Adão, não é pré-diluviana, tá? É diferente. Entre Adão e dilúvio é um intervalo de tempo, do dilúvio para cá, né? É outro intervalo, mas antes de Adão, essas raças pré-adâmicas eram raças hominídeas, né, que chama, né, em formato de homem, mas não desenvolvia o amor, não desenvolvia aquilo que Deus queria desenvolver no coração de Adão, né? Embora ele tenha vivido talvez há pouco tempo no Éden, ele foi expulso, mas a semente de Deus ainda estava nele, deveria seguir se multiplicando, né, na terra, apesar do pecado, né, da desobediência. Esse pecado da desobediência, ele só produziu a separação, ele não ia produzir mais frutos ruins, né, se eles tivessem uma lei para seguir. E só que houve dois problemas. Os crimes não eram tão numerosos, então as leis também não eram numerosas. Dizem que Noé tinha 7 mandamentos só, né? E logo que Caim mata Abel, já aparece o não matarás. E o que acontece é que Satanás começa a perturbar a família de Adão, que já não estava mais na embaixada, estava morando do lado de fora. E ali, Satanás consegue fazer com que Caim mate Abel, né, incitando sentimentos. Eu creio que o mundo espiritual, quando você dorme à noite, né, você sabe o que é o mundo espiritual. Não. Nem vi eu. Oi, irmã Vera, eu vou fechar seu microfone só para eu poder continuar. Oi, desculpa. Não, tudo bem. Então, aí, eu creio que o mundo espiritual não era tão poluído, né? Por quê? Porque só tinha, sei lá, 72 mil anjos caídos e nada mais, né? Satanás ainda não tinha um número grandioso de demônios, de espíritos desencarnados, de néfilins, nem de pessoas perdidas, né? Nem de bruxos, nada. Então, quando você dormia à noite, o máximo que você batalhava era contra os anjos caídos, né? Mas depois que Caim matou Abel e ele foi para uma terra distante, que eles falam que a palavra Nod quer dizer distante, né? O que é distante? Para quem morar ali no Oriente Médio, né? Que era mais ou menos o centro do mundo. O que é distante? E foi uma terra do Oriente, não do Ocidente, né? Parece. Então, distante ao Oriente ali é a China, né? A Índia. E lá do lado deve ter sido para lá que... Porque as construções antigas da China e da Índia são terríveis, né? Tem muita inteligência de anjo caído nas construções. E o próprio livro de Flávio José conta que Caim foi se unir com os anjos caídos. Então, dali começou a geração má. E essa geração se proliferou na Terra, em paralelo com a geração de Sete, né? Porque Caim matou Abel e veio Sete, mas tinha as filhas, né? Que não é contada ali, e ali começa a mistura. E ali Caim e a sua prole já também não selecionava nada, né? Então, aqueles hominídeos que Satanás tinha criado, certamente se misturou com a raça de Caim, e ficou mais perversa, e tudo foi ficando mais perverso. E um outro lado ali, mais ou menos parecido com o que a igreja hoje é, né? O mundo se tornando cada vez mais perverso e um povo se separando, buscando ao Senhor, quando começa a invocar ao Senhor ali, a prole de Sete, né? Tentando voltar ao Éden, que é o objetivo do sacerdócio ali, era voltar ao Éden. Até que tudo fica tão terrível que vem o dilúvio. E da mesma forma, hoje, tudo está tão terrível que virá a ira de Deus. E ali começam as mudanças, né? Então,
anterior a Adão, nós temos um mundo que foi o de anjos, que também estavam por aqui, um mundo angelical puro, depois um mundo angelical contaminado, né, que foram 2 terras antes da terceira, que é a de Adão, e nós vamos para a quarta, que é a do milênio, e nós estamos na terceira. Então, antes de Adão, Satanás ficou tentando criar raças hominídeas, que foi com que fez com que o ambiente ao redor do Éden estava totalmente perdido, proliferado de seres cavernosos, né? Homens das cavernas, certo? E Adão, quando é expulso, né, é o universitário no meio da favela, vamos dizer assim, né? Então, Adão ali era o cara polido, né, que estava no meio do mundo contaminado ali, né? E ali, a própria prole de Adão não resiste, né, se contamina também, e o mundo precisa passar por um julgamento. Então, é mais ou menos isso que eu interpreto, tá? Isso são visões minhas, com recortes que eu faço, né? Nunca fui arrebatado para ver nada, né? Não tenho o aval de dizer isso de uma forma determinada, né? Somente são entendimentos que eu tenho, para poder entender qual é a circunstância que nós vivemos hoje, tá? É claro que se eu tiver uma revelação do princípio até o fim, tudo isso fica mais ajustado, e o que tiver errado é removido, e o que tiver certo é afirmado, mas para mim ainda me ajuda essa visão, né? Embora possa estar fragmentada, errada em algum ponto, né? Como eu sempre falo, Deus não dá tudo para um só, e sempre nós temos um ponto cego. Eu não sei qual é o meu, eu posso saber qual é um ponto cego do outro, porque é mais fácil ver o do outro, mas não ver o seu. Então a gente não tem ideia de onde está errando, né? A menos que Deus mostre. Isso vale tanto para o conhecimento quanto para a própria vida. Bom, onde que eu quero chegar com essa revisão histórica, que foi os cursos anteriores, né? No princípio e no fim, a queda de Satanás, né? Guerra celestial. Onde que eu quero chegar? É na vitória que nós estamos, que está sendo prometida para nós, que é a transformação. E essa transformação, ela tem um preço de mortificação, né? Um preço de cruz, tá? Então, não pense, não se iluda, né, de que achar que você será primícias simplesmente porque você deseja ser primícias, né? Não tem essa ilusão. Você precisa lutar com veemência contra a sua carne, tá? Eu falo isso para mim mesmo, como para todo mundo, para que ninguém se frustre achando que é fácil e é simples e direto. Não. É algo que deve ser feito com muito jejum, muita busca, muito clamor e muita suplantação da carne. É claro que todos os dias nós acordamos de manhã com a nossa carne novinha em folha, porque ela se remonta. O espírito se renova, mas a carne também se remonta, porque se ela não se remontasse, você já não teria tanto desafio, né? E aí você acorda assim, com umas intenções estranhas, assim, pera um pouco, mas a noite passada, o dia passado, eu não já tinha superado isso? Por que esses pensamentos estão voltando, né? E a boa notícia é que cada vez você está mais forte, e algumas áreas da sua vida vão sendo eliminadas na carne e acrescentadas no espírito. Isso também dá para testemunhar, certo? Não se desespere, não é uma luta desigual, não é uma luta de páreo interminável, tá? Que toda hora você tem aquela carne para vencer e nunca vence, né? Como aquelas séries infinitas das televisões, né? Como aquelas séries que apareciam às 6 da tarde, né? Da Globo, né? Que nunca terminava, né? Tem uma sériezinha à tarde que era, não me lembro. Qual que era uma série que tinha 6 da tarde, que nunca terminava aquela novela, né? Era só de jovens. Alguém lembra? Deixa pra lá. Então, não. Malhação. Era Malhação. Então, não é uma malhação, né? Um dia essa história acaba.
E o que nós temos como garantia é que se nós vencermos a nossa carne, nós seremos vitoriosos, né? Embora nem todos possam ser vitoriosos, porque nem todos poderão vencer a carne, ou desejarão vencer, na verdade, né? E a gente está buscando meios de dar frutos. Esses peixes se multipliquem, né? Tirar toda essa eficácia que o diabo tem sobre o mundo, sobre as pessoas, entendendo onde nós estamos falhando, né? Eu estava meditando sobre as falhas porque o mundo chega nos pontos que ele chega. E isso de forma muito periódica. Porque assim, o meu erro, ele vai se propagar. Embora Deus me perdoe, embora eu seja salvo, mas aquele erro se propaga no mundo. E ele cria brechas e fendas, e nessas brechas, nessas fendas, o inimigo trabalha e propaga mais erros. Embora eu tenha partido da terra, salvo, mas eu deixei uma história. E uma coisa que eu me preocupo, e eu já avisei tanto aqui, e às vezes a gente vê as pessoas repetindo os mesmos erros. Não abra sua boca para dar instruções para o inimigo, para contar, o inimigo vai fazer isso, o inimigo vai fazer aquilo. Não polarize, você não precisa de polos, você faz lá uma palavra positiva, depois se fala uma palavra negativa, não, você não precisa. Se os anjos andam por caminhos espirituais que nós abrimos com a nossa palavra, o inimigo certamente anda por caminhos espirituais que também nós abrimos com a nossa palavra. Então deixa que os bruxos falem dos seus caminhos maus. Tá? Poupe, certo? Um pouco da sua fala de coisas negativas, não porque você é um positivista, porque você tem leu aquele livro do Laí Ribeiro, né? Não é por isso. É que você conhece o mundo espiritual e você está numa posição de autoridade. Então, a gente tem que aprender a minimizar. E não dizer, porque o inimigo uma hora vai virar contra nós, porque o inimigo também vai fazer isso. Não, pare com isso, você não precisa dar isso para ele. Tá? Quando eu trabalhava com o professor Michel André Aguerté, que hoje está na Suíça, está bem velhinho, tem mais de 80 anos talvez, eu sempre fui um aluno muito promissor e sempre ele me dava uma lista de coisas para fazer, e eu entrava na sala dele e ele falava, você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Aí ele falava assim. Aí eu falei, não vou fazer, professor. Aí ele falou, por quê? Porque já está feito, ele já fez tudo. E eu era o único aluno que conseguia falar para ele que ele estava errado. E eu falei assim, mas Lucas, você tem coragem de falar para o professor Michel que ele está errado? Ué, então você é filho dele, porque ele te ama. Ele não fica bravo com você. E um dia ele falou para mim assim, Lucas, você não precisa falar isso, hein? Eles não precisam saber. E eu guardei aquela informação dele, né? Ele falava com sotaque alemão, né? Você não precisa falar isso, eles não precisam saber, né? Os nossos falhas, os nossos erros é para nós, não para os outros, né? Falava desse jeito. Então, eu era muito honesto, sincero, mas também deixava vazar coisas, né? Porque a gente tinha contratos para cumprir, né? Com empresas, com a Johnson & Johnson, com a Agência Espacial Brasileira. E às vezes a gente tinha os nossos problemas internos e os superiores lá não precisavam saber, né? E eu, professor, muito obrigado pela lição, né? Sou muito grato a uma pessoa que foi padrinho do meu casamento, né? Da mãe da Angie, com a mãe da Angie. Eu amo muito ele, peço a Deus. A Suíça é um país cristão, mas um país totalmente frio. Eu estive lá. Amém, irmão? Amém. Volte sempre, está sempre no YouTube, tá? Tudo é gravado e posto no YouTube. É um país cristão, estive lá, povo muito frio. É aquele cristianismo assim que já está tão imerso nas atitudes, né? Todo mundo fala a verdade, é honesto, paga suas contas. Os bancos não precisam de tantas vigilantes, né? Não tem assalto. Os caixas eletrônicos são na calçada, né? Não é dentro do banco. Não é? Todo mundo saca o dinheiro, você compra uma fruta e deixa as moedas lá, ninguém rouba. Então, tem essas coisas boas,
mas tem as coisas muito ruins também, porque existe um gelo espiritual muito grande. São lugares assim frios, as pessoas são muito, sei lá, é estranho. Ao mesmo tempo que elas são honestas e corretas, você vê elas cumprindo a lei e guardando, entre aspas, os mandamentos, né? Mas você não vê espiritualidade, coisas intensas, né, com Deus, relacionamentos intensos com Deus. Tem uma certa afetividade, claro, todo mundo recebe bem na sua casa e tal. E eu tinha dificuldade, assim, porque eu nunca consegui falar tão claramente do Evangelho para ele, né? Apesar de ser um cientista, e todo cientista tem uma vertente materialista, é complicado. Quando você encontra um que tem uma vertente mais espiritual, você consegue conversar, mas era complicado, né? Eu peço que o Senhor Deus tenha misericórdia da sua alma, da sua vida, da sua família. É casado com a Madeleine e tem um filho chamado Pascal, né? Já aproveito para orar e clamar que Deus o dê a ele. Encontre com ele, nem que seja no último minuto da sua vida, e o salve. Porque é uma pessoa de um coração maravilhoso, bondoso, né? E muito íntegro, muito honesto, né? Até onde a gente conhece de um ser humano. Amém? Então, voltando aqui ao assunto da nossa carne, que é a nossa maior inimiga, como que a gente faz um levantamento do que precisa morrer em nós? Algumas pessoas conseguem, através de uma análise da sua própria história, fazer isso. Eu casei errado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fugi de casa, eu fui morar longe, eu briguei com meu pai, eu briguei com a minha mãe, né, eu bati no meu irmão. Se você fizer um levantamento histórico da sua vida, você vai descobrir os seus pontos falhos, aonde você vai guardando ira, mágoas, rancores antigos, né? E ali você pode começar a contar para Deus. Não conte para ninguém, não precisa, né? Só se você precisar de uma ajuda espiritual mais íntima. Conte para o Senhor, Mateus 6,6, e ali peça perdão. Se você não consegue fazer nenhum levantamento da sua vida, que também é uma possibilidade, ore e peça para o Espírito Santo fazer esse levantamento, né? Como é que chama? Quando você vai ter uma herança para inventário, né? Esse inventário. A outra coisa é você examinar hoje a sua vida. O que você está fazendo? Qual é a atitude do seu coração hoje? Como você está se comportando, né? Eu já adquiri uma capacidade antiga, né, desde garoto, 18, 17, 18 anos, de me policiar, me observar. No budismo, dizem que você alcança o eu superior para vigiar de lá do eu superior o seu eu inferior, né, e evoluir. É uma figura interessante, né? Se você disser que o seu eu superior é Jesus e que o seu eu inferior é a sua carne, você precisa mortificar e evoluir o espírito. Se você pensar dessa forma, tá bom. Mas se você começar a achar que você vai encontrar um eu superior perfeito assim do nada, é perigoso, né? Então, quem passou pelo budismo, né, começa a se observar melhor, porque já é cristão, conhece a Jesus, né, sabe que Jesus é o eu superior, né, que é o eu sou, e dali você se observa, através da palavra, através do Espírito Santo. E esse observar não é para você ficar duro com você, porque se você for rigoroso com você, você vai ser rigoroso com os outros. Você tem que ser bem misericordioso para poder também ser misericordioso com os outros. Porque o que você faz com você faz com os outros. Então, isso é algo que você precisa aprender a observar e trazer diante de Deus. Todo dia, você começa o seu dia, né, agradecendo, como eu falei, abre o seu dia com louvor, gratidão, observa o que você faz e como você faz durante o dia. No final do dia, você agradece por tudo que aconteceu, de bom, de ruim, não se preocupe. E faça uma análise da sua vida para poder você ter motivos de orar. Falar aí, Senhor, eu falei aquilo que eu não devia ter falado, eu fui grosseiro na padaria, eu dei o troco meio com a cara meio fechada, né? O padeiro me entregou o pão e eu não sorri para ele, né? Procure as pequenas e as grandes coisas que você fez, né? Hoje eu não pedi nota fiscal, eu não gosto do governo, e eu acho que o governo, isso é a minha opinião, tá?
não deveria ter lucro nenhum, mas eu tenho que cumprir a lei, então eu devo pedir nota fiscal. E normalmente eu estou tentando prejudicar o governo. Quando a pessoa pergunta, você quer nota fiscal? Eu falei, não precisa, né? Aí que tem, você quer CPF na nota? Também não. CPF é para ele saber que você comprou, né? Mas a nota fiscal é para o vendedor poder declarar que ele vendeu aquele produto para você, né? Independente se o governo é honesto ou não, nós devemos pagar os nossos impostos, porque mesmo pagando os nossos impostos de forma honesta, isso vai voltar para nós na transferência de riquezas. Então eu perdi hoje aí uma pequena fração aí daquilo que eu deveria ter feito. Até a senhora que estava no caixa, né, uma senhora muito simpática, falou, você quer a nota? Eu falei, não precisa, porque eu guardo mágoa, né? Então eu vou ter que tirar isso da minha vida e dizer, não, tá bom, pode me dar a nota. Deixa lá o nosso governante para lá e quem segue ele para lá, né? Vamos fazer a nossa parte e só orar, né? Porque a nossa guerra nós vamos vencer com a oração, né? Se eu vou ter que prestar conta, todos nós aqui vamos ter que prestar conta, então isso não é uma prerrogativa só nossa. Então eles também vão prestar conta, né? Então não nos preocupemos com isso, só pedimos a Deus que o Senhor tenha misericórdia, que eles venham arrepender-se de seus pecados e que eles possam mudar as suas atitudes em relação àquilo que eles acreditam ser certo, porque eles acham que estão fazendo certo, mas não estão. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, né? Os dois têm erros, certo? Então vamos deixar isso para lá. Então, voltando ainda ao assunto da carne. Então, a carne, ela é uma substância natural que está em nós, permeando a nossa natureza terrena, de forma que nós morremos por causa do pecado. Nosso corpo envelhece, nós não temos a dimensão espiritual, nós não conhecemos a vontade de Deus do ponto de vista da carne, obviamente, né? E nós não entendemos o mundo espiritual. Principalmente entender o mundo espiritual é uma das coisas mais difíceis que tem. A gente sabe aqui, olhando na Terra, que algumas leis você deduz, né? Você olha para o mundo natural, você encontra as leis naturais facilmente. Se você for para uma selva, o leão te devora. Se você pular de um prédio, você quebra as pernas por causa da lei da gravidade, né? E então você vai observando as leis, né? Você sabe que tem inverno, verão, outono, primavera, tempo de chuva, tempo de frio, tempo de calor. Você sabe se aquecer, você sabe procurar abrigo. Então, naturalmente, você vai aprendendo as coisas desse mundo. Mas no mundo espiritual, algumas coisas são comparáveis ao mundo material. Você faz uma associação, né? Existem feras no mundo espiritual, que são os demônios. Existe o frio, o calor espiritual, mas você não consegue fazer toda uma relação completa. Você não consegue fazer uma relação completa entre o mundo material e o mundo espiritual. Por isso que você precisa de sonhos e revelações. Certo? Para que Deus vá completando o seu conhecimento e vá guiando você pelo seu caminho. Então, como eu falei para vocês, eu tive um sonho muito interessante, que eu vi o mundo espiritual e eu vi a minha carne. E eu estava no meu espírito e a minha carne. E eu disse assim, eu vou eliminar a minha carne para andar só no espírito. E eu entrei num lugar, tipo assim, uma discoteca, ou não sei, um lugar assim, que não era um lugar cristão. E eu vi tanta trevas, que eu não suportei. E eu saí pela janela, e aí fui lá para o lado de fora e tinha mais trevas ainda. Aí eu falei, não, eu tenho que voltar para a minha visão normal das coisas, porque eu não estou suportando ver um mundo espiritual que é muitas trevas. Claro, nessa dimensão da Terra, né? Porque se fosse no céu, eu estaria vendo luz. Então, o que eu entendi desse sonho é que ainda não fomos transformados, porque nós ainda não temos a estrutura para suportar, né? Então, nós estamos aqui procurando profundezas da comunhão com Deus para formar essa estrutura. Como eu falei no início, Adão não tinha estrutura formada, né?
Porque se você disser, olha só o problema, quando a gente faz afirmações, a gente tem que perceber as consequências das ideias que você afirma, se você é coerente com o que você afirma. Senão, lá na frente, você vai falar uma coisa que contradiz outra, que você já disse. Se você diz que Adão tinha uma estrutura, que ele era um anjo colocado em teste, ele foi reprovado, e, portanto, todos os anjos neutros vieram aqui para a Terra, porque era o anjo mais forte que tinha para ser testado, ele caiu, os outros também iam cair, então todo mundo precisa se recuperar aqui. Você está dizendo que estrutura não resolve contra Satanás. Ué, o que resolve, meu amigo? Tem que tomar cuidado. Então eu preciso admitir que, embora Adão não tinha tudo, ele tinha um grande conhecimento e uma comunhão com Deus, mas não tinha estrutura. E nós viemos aqui para a Terra não porque somos anjos mornos, não entendo dessa forma até hoje. Tentei entender, mas eu vi que tem um maior problema lógico nessa história toda, porque você você já tinha tudo, e aí você perdeu, e agora você tem que conquistar de uma forma difícil. Uai, se você tem que conquistar de uma forma difícil, é porque tem alguma coisa na forma difícil que você vai alcançar que não alcançava na forma fácil. E o que é essa coisa na forma difícil que não alcança na forma fácil? Estrutura, meu amigo. Adão não tinha estrutura para enfrentar Satanás. Então, nós estamos aqui adquirindo a estrutura de Jesus para enfrentar o inimigo e vencer a carne. Então, não necessariamente você é um anjo morno. Pode até ser que a gente descubra isso, eu me contradiga aqui, né? Mas, por enquanto, essa lógica não vale para mim, porque senão você vai dizer que você já tinha estrutura e não foi suficiente. Ué, então o que era suficiente? E por que 2/3 dos anjos conseguiram a estrutura suficiente? Então, o que está faltando para nós? Então, eu entendo que, assim como os anjos bons e os anjos maus, e todos os anjos e todas as criaturas precisam conhecer o amor de Deus. Só que os anjos maus não querem o amor de Deus. Os anjos bons vão conhecer através de nós, e nós vamos conhecer através de Jesus. Né, através daquilo que ele fez e faz em nós para nos transformar. Então aí todo mundo aprende, só não aprende os anjos caídos, porque não querem, não é por falta de aula, não é por falta de escola, é porque não se matriculam, né, e não se submete ao professor Jesus, ao mestre, ao Espírito Santo, e permanecem nessa situação toda aí, porque já se definiram, né? Os anjos bons nos ajudam e nós nos ajudamos obedecendo a Deus. Então, para mim, essa visão é melhor. Né? Eu tenho muito medo com certas afirmações, porque às vezes eu analiso muito uma fala lá antiga daquela própria pessoa, que hoje está falando uma outra coisa que eu falei, ué, mas não era revelação aquilo lá, então vamos tomar cuidado. Quando eu falo de mim mesmo, de minha autoria, eu posso eu mesmo apagar, né? Irmão, eu estava errado. A minha autoria era errada. Mas quando eu falo em nome de Deus, como é que eu vou apagar se era em nome de Deus? Eu vou ter que dizer que não foi Deus, né? E dizer que Deus mentiu para mim não dá, né? Teve um pastor aí que gravou um vídeo dizendo que Deus mentiu para ele. É horrível isso, né? Então, é um anjo aí, um demônio, um espírito me enganou e eu caí nessa. Então, é melhor eu falar da minha autoria. O dia que eu ouvi diretamente de Jesus, eu falo, ó, eu ouvi diretamente de Jesus. Tá errado? Ah, bom, então vamos conversar com ele. Tá certo? Então, autor é a mesma coisa de autoridade. Não é? Com que autoridade você fala? Com a minha própria autoridade. Agora, se essa minha autoridade vem de Deus, né? Aí sim, tá ótimo. Se ela é só de mim mesmo, amanhã eu corrijo. Tá certo? Se eu estiver errado. Se a minha autoridade vem de Deus, eu tenho que perguntar para Deus onde é que eu estou errando, porque senão eu vou dizer que foi Deus que profetizou falso para mim, né? Ou então, eu vou ter que dizer que eu fui enganado por algum espírito achando que era Deus. Então, o fato de você ser profeta não quer dizer que você não erra. Quer dizer que você tem que conferir bem quem está falando com você.
né? Do mesmo jeito que a pessoa que fala por si mesmo tem que dizer na frase que ela tem uma opinião e que aquilo lá não é o martelo definitivo batido pelo juiz, né? Mas que no meio de algumas ideias tem sempre algo muito bom, muito verdadeiro, que está na palavra e que você pode ir lá conferir, né? E se submeter por causa da palavra de Deus, não por causa de mim. Tá certo? Então, essa é a ideia. Amém? Então, irmãos, profundidades na comunhão com Deus é morte. Tá? Profundidade é morte. Morte de quem? Velho homem. Mas quando você morre, você fica só morto? Não. Nós fomos convidados a morrer com Cristo na semelhança da sua morte pelo batismo, está escrito em Colossenses, e ressuscitar com ele na sua ressurreição, né? Amém? Então é isso aí, Deus abençoe. Vamos aos comentários e as orações de intercessão. Deus abençoe a todos. Pode falar quem quiser se... Amém, queridos, que a paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus, glória a Deus, né, pela aula do pastor Lucas, né, e a partir disso tudo, né, que o pastor Lucas colocou, eu vou colocar ideias aqui, né, amados, ideias, o pastor Lucas já falou bastante coisa, e em cima disso, né, com certeza, e vocês, por favor, né, amados, discordem, né, podem discordar comigo, oh, glória a Deus, né, da jumentinha de Balaão e do jumentinho que Jesus montou em cima, oh, glória a Deus, amém. Amém, queridos, então, a gente vê que, né, assim, ó, o pastor Lucas falou, né, o bem e o mal, a polaridade, a polarização, né, o que é o mal? O mal é você dar alguma coisa para alguém fora do tempo. Entende? Fora do tempo. Isto é mal. Né? Por quê? Porque a pessoa vai acabar colapsando no próprio ego. Ela não suporta aquilo, não está suportando aquilo. Por isso que Jesus mesmo falou, tem coisas que eu tenho que dizer para vocês que vocês não suportarão agora. Amém, amado? Glória a Deus, né? E os apóstolos todos ficaram 3 anos e 3, né? Que é o que se acredita, os 3 anos e meio que ficaram lá aprendendo aos pés de Jesus. Né, amado? Glória a Deus. E a gente sabe que as coisas demoram. Até a gente estar preparado para receber um dom, uma graça, uma bênção espiritual, material, né, mano? Tudo tem um tempo. Como está escrito, há tempo para todas as coisas. Né? Então, o que é mal é dar antes do tempo. Entende? Esse é o problema. Amém, amados? O que eu queria falar também é o seguinte, né? A gente... Quer dizer, eu acho que... Bom, tudo bem. A gente entra na questão no seguinte. Daí, o bem e o mal... Aí, o que Satanás criou? Uma forma... né, de você se aperfeiçoar ou atingir algum nível a partir do mal. Que a gente sabe, tem a árvore da vida e existe também a árvore da morte, não existe? Né? Existe isso aí também, né? A árvore do bem e do mal, ela simboliza a morte, a árvore da morte, né? Então nós temos 2 caminhos. O caminho da vida e da morte, né? E vem a partir disso, né? Então a árvore da vida é você se aperfeiçoar no caminho da vida. E a árvore da morte é você se aperfeiçoar no caminho da morte. Satanás é aquele que está encarnando a morte mesmo, né? Ele é tipo, ele virou a personificação da morte. Que é o contrário de Deus, é o oposto. Então assim, a gente vê que Deus faz balanças, né? Tem que ter uma balança, as coisas. Tudo tem uma balança, né? Noite, dia, negativo, positivo, feminino, masculino, calor, frio, né, mano? E o bem e o mal. E agora isso aí Deus faz para equilibrar, porque a balança de Deus é perfeita, né, mano?
Agora o caminho da morte. O que que é? A gente conhece como o que aqui na Terra? A bruxaria, a magia. Isso aí é você adquirir poder pelo caminho da morte. Só que o caminho da morte é o quê? É baseado no quê? Na blasfêmia. Tudo que é oposto a Deus. O pecado, a blasfêmia. Né, mano? Agora, aí são coisas pesadas. Né? Porque a magia, o caminho da morte envolve coisas terríveis, pecados terríveis. Orgias, a pessoa tem que perder a moralidade. Né, querido? Então, ó, é coisa pesada. Se você é casado, a tua mulher vai ter que ser de outro. Você vai trair tua mulher. Você vai ter que entrar no homossexualismo. Você vai ter que ter relação com homens. E por aí vai. Esse é o caminho da morte. Para adquirir poder no caminho da morte. Né? Você entra por esse caminho aí. Que é um caminho imundo que a pessoa tem que perder toda a sua moralidade. Né? Ela tem que chegar nesses níveis para frente. Você imagine, né? Aí a pessoa se aperfeiçoa nesse caminho. E muitos seguem esse caminho. Mas graças a Deus, muitos que seguiram esse caminho conseguiram o perdão de Jesus. Glória a Deus por isso, hein? Então, às vezes, a gente fica com receio de blasfemar, de repente, do Espírito Santo. Imagina essas pessoas, então, né? Que Jesus perdoou, que trilharam esses caminhos aí. Né, querido? Mas o que acontece? Aonde eu quero chegar, né? A gente tá falando de coisas da terra. Então eu já até falei isso, já comentei isso. Aí a gente vai para o nível dos anjos. Então Satanás, então existe, querido, lógico, como as coisas tiveram origem no céu, existem magias angelicais, né? Através de todo tipo de coisa que você possa imaginar, né? Objetos ou uma geometria sagrada, sabe? Todas essas coisas que a gente vê através das pirâmides também, né? Os portais ali, como é que é? Aquelas pedras lá, as pedras lá da Inglaterra lá, como é que é? Que são portais, são coisas, tecnologia celeste, tecnologia já de outro nível, né, mano? Mas é um nível... Você tá falando as pedras que caíram? Não, aquelas pedras, Stone Age, né? Que dizem que são portais, né? Então aquilo ali são tecnologias angelicais, né? Que abrem portais, etc. Então existe magia angelical, que eu acredito que é onde Satanás caiu, e os anjos caídos. Entende, querido? Só que o que acontece? Né? Esses anjos trilharam os caminhos da morte. Olha só, é onde a gente chega com isso, né? Então os anjos tiveram que ter essas práticas também. Esse tipo de prática, que eu acredito que Satanás também praticou essas coisas. E os anjos também. Né? Eles tiveram que trilhar esses caminhos aí. E a gente já estava discutindo aqui, né? Então vamos lá, vamos aprofundar, né, amado? Deixa aprofundar, e vocês podem discordar de mim. Glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus, né? Vamos só aprofundar aí, glória a Deus, né? Amados, daí Jesus fala assim, né? Ah, porque vocês, aqueles dignos de alcançar o reino de Deus, eles são como os anjos do céu, não se casam nem se dão em casamento, né? São porque não podem mais morrer. Mas a gente vê em Gênesis o seguinte: anjos desceram e casaram com mulheres. Os demônios, os anjos caídos, são imorais. Né, querido? Anjos caídos. Os anjos caídos. Direitinho. Os anjos caídos. Porque os anjos santos não caíram nessa tentação não caíram nessa tentação. Que é você adquirir poder pelo caminho da morte. Né? Os anjos santos, eles trilham o caminho da vida, o caminho de Deus. Né? Agora, querido, a gente já estava discutindo aqui a questão de anjos femininos. Né? A existência de anjos femininos. Né? Só que, mas como é que então funciona? Os anjos têm pares, né? Anjo tem companheira, tem companheiro. Jesus disse que o anjo não se casa nem se dá em casamento.
Mas por quê, querido? Porque no céu a ordem é perfeita. Deus já cria os pares perfeitos. Não precisa nem casar, nem se dar em casamento. Que é o que aconteceu no jardim do Éden. Adão não precisou casar com Eva, nem Eva com Adão, porque Deus já fez o par perfeito. Então eu acredito que os anjos é a mesma coisa. Entende? Porque a ordem é perfeita. Né, querido? Xarabaço, glória a Deus, né? Por isso que não se casa nem se dá em casamento, porque a ordem já está perfeita, já foi feito o par, como Adão e Eva. Agora, para nós é a mesma coisa. Eu acredito que cada um de nós tem a Eva e a Eva tem o seu Adão. Só que tem que achar, tem que procurar e achar. Né, amado? Porque Deus faz as coisas perfeitas, a ordem é perfeita. Mas aonde eu quero chegar? Que existiu, queridos, magia no nível angelical. Então, os anjos praticaram a mesma coisa que as pessoas praticam aqui, né? A questão de você pegar a tua esposa e dar para outro, você trair, você praticar homossexualismo, e por aí vai. Entende? Eu acredito que os anjos chegaram nesses níveis também. Os anjos caídos são imorais. Eles fizeram a mesma coisa que os que praticam a magia aqui na Terra. Só que o que eles conseguiram? Conseguiram poder com isso. Satanás conseguiu poder e os anjos caídos conseguiram poder com isso. Mas é o patrono da árvore da morte. Ele conhece todinho o caminho da morte. Se você quiser trilhar poder por esse caminho, Satanás está aí para ensinar. E os anjos caídos também. Agora, os santos anjos de Deus não caíram nisso. Não caíram nessa tentação. Nós também, glória a Deus, nós somos santos, né? Estamos trilhando o caminho da vida. Nós estamos adquirindo aperfeiçoamento, santidade e poder no caminho de Deus, o caminho da vida. Agora, tudo é um contrabalanceamento, né, amados? O caminho da morte e o caminho da vida. Satanás virou o quê? O dono do caminho da morte, né? Ele quer ensinar isso para todos, até para anjos, né, amados? E para seres humanos. Glória a Deus, amém. Obrigado, Jesus. Glória. Então, Pode falar aí, amados. nós estamos sob uma ministração para direcionar-nos para uma transformação. E eu sou responsável de que esse caminho seja alcançado, porque eu também quero fazer parte. E o que significa que se eu deixar virar dualismo, daqui a pouco nós estamos ter uma igreja dividida. Pela opinião de um, pela opinião do outro. Quando o pastor Jones fala que Satanás ganha poder e aumenta o seu poder, de onde está vindo o poder? A palavra de Deus diz que a fonte de todo o poder, toda a força, toda a riqueza, toda a honra, toda a glória é Deus. Então não dá para fazer dualismo. O dualismo, ele é um nível de raciocínio, ele é humano, porque ainda está sendo usado as categorias da árvore do bem e do mal para entender o bem e o mal. Você precisa quebrar essa categoria para ir para a árvore da vida e ver do ponto de vista da árvore da vida. Deus não precisa de um polo. Deus não precisa de um adversário. Ele permitiu o polo, ele permitiu a adversidade para nos ensinar a vida e o amor. E esse polo e essa adversidade vai ser removida. Se você pensar dessa forma, você vai dizer que lá no futuro, no lago de fogo, vai haver um progresso do mal, a tal medida que poderá voltar-se contra Deus na mesma medida que o céu é poderoso. Então, Satanás diz assim, olha, gente, eu cometi um erro. Nós estamos há milhares de anos aqui no Lago de Fogo e eu estou torturando vocês. Então, para nós vencermos Deus, eu vou parar de torturar vocês. Vocês vão seguir um projeto poderoso que eu vou elaborar aqui, do poder do mal. E nós vamos sair daqui e vamos
recomeçar a guerra espiritual e derrubar Deus. É simplesmente onde o dualismo vai levar, pastor Jones. Me perdoe, mas essa espada eu tenho que colocar na sua frente. Amém? Nós estamos aqui numa aula de profundidade, e essa aula de profundidade não vai poupar a verdade. Não vai poupar o coração, não vai poupar a medida de ninguém. Porque senão, uns vão ficar para trás e vão puxar outros. Não existe isso do poder do mal crescer. Não existe isso, pastor Jones. O mal, ele absorve a energia dos corpos que ele sacrifica. E é uma energia limitada. O número de pessoas no planeta é limitado. Satanás é limitado. O único que tem energia infinita, que pode sacar indefinidamente energia e poder, é Deus. Então, a sexualidade dos anjos não é para procriação e nunca foi. A imoralidade dos anjos, ela nasceu da desobediência de Satanás, quando eles acreditaram que poderiam ser adorados. Dali nasceu toda a imoralidade deles. O fato de existir anjos, homens e mulheres, é pelos aspectos do comportamento humano, que quando santificados, se permanecem. Deus não tira a identidade. Então, essa é um problema sério. Esse é um problema sério. Tá bom? Deus abençoe. Pode falar, irmão Geraldo. Amém, pastor Lucas. Amém. Aqui tem que permanecer a verdade. Tem muitas coisas que a gente tem que colocar o certo ou o errado. Isso, às vezes, não é mal. A gente tem que tomar, vamos colocar assim, tomar atitude e fazer escolha. Porque o corpo humano, a natureza humana é corrompida. A natureza humana só pensa como a carne pensa. Se a gente olhar como a carne pensa, a gente vai pensar as coisas erradas no nível espiritual. Porque se falar que no céu não se casa e não se dão em casamento, contradiz outra parte na palavra de Deus, que Jesus vai casar com a sua noiva. E nós vamos lá no banquete no dia dessa festa. Mas só que é uma festa, um casamento espiritual, não tem natureza terrena, natureza humana, mas sim espiritual. Então, quando você olha numa perspectiva espiritual, é diferente, é um mistério ainda que a gente não conhece. E muito em breve nós conheceremos, em nome de Jesus. Porque as coisas de Deus são santas. E tudo que é santo, Deus não deixa nada que se corrompe depois que ele santifica. Essa visão que a gente vê dualismo é complicado, porque não ajuda, fica em cima do muro. E coisa em cima do muro eu também não concordo. A gente tem que tomar a posição. Que assim seja, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Uma coisa que eu compreendo, né, é que o Senhor, ele permite, né, que o inimigo faça algumas coisas, mas com o intuito de cumprir os próprios propósitos do Senhor, né? Então é uma, entre aspas, assim, né, é apenas uma falsa sensação de poder ou liberdade que o inimigo tem, né? Porque ter poder e se sentir poderoso são coisas diferentes, né? O Senhor permite simplesmente para que o Senhor, ele tem um propósito nisso, né? Ele não permite que nada seja em vão, né? Então ele permite que o inimigo age
coloque em prática, né, as coisas dele simplesmente porque o Senhor tem um propósito em cima daquilo, né? Pelo menos é a forma como eu compreendo e enxergo isso. Se você for ler o livro de Jeremias, você vai ver que toda hora Deus está falando contra adorar os deuses que não são deuses. Por que que Deus faz isso? Por que que Deus não divide o céu? Por que que Deus não é democrático? Fala assim, poxa, tem tanta gente, né? Tem tanta gente que vai se perder. Então vamos dividir o céu, vamos tentar salvar esse povo aí. Fica uma parte aí uma parte que quiser me adora, outra parte que quiser adorar o Deus A, B, C, D, adora. Exatamente, irmãos, porque esses deuses não produzem vida de si mesmo. Isso é básico. Eles não têm poder em si mesmos, eles não geram poder em si mesmos. Eles usurpam do que eles recebem das pessoas. Eles absorvem energia. Todas as pessoas que têm contatos com extraterrestres voltam esmagadas fisicamente, com cansaço às vezes, que nunca mais se recuperam. O esgotamento físico e mental dos contatos extraterrestres. Então, temos que ouvir bem essas experiências e prestar atenção, porque se você diz, mas existe o bem, existe o mal, existe o bem, existe o mal, está tudo tão equilibrado, eu falo assim, poxa vida, por que eu estou sofrendo tanto? O diabo pode me dar as mesmas coisas. Vai ter uma gradação para mim lá no inferno, no lago de fogo, eu vou ter umas regalias, vou abandonar. É só uma polaridade. Você, de lá, quem me garante que eu olhando de lá eu não vou ver o contrário do que eu vejo hoje? Você vai chegar nesse raciocínio, simples. E outra coisa que nós temos que aprender, gente, nem tudo que é lógico é verdade. Não seguir pela lógica, o diabo é muito mais lógico que você. A gente usa a lógica como ponderação. Ponderar é dar um passo em falso para chegar a uma rocha mais firme. Não invertam as coisas. Eu pondero com lógica, mas eu não faço da minha lógica o absoluto, porque o absoluto meu é Jesus. Eu poderia até dizer quem foi que eu analisei a pregação aqui, para dizer o contrário daquilo que eu afirmo. Ou seja, para mostrar que aquela pregação estava contraditória. Mas eu não estou aqui com a intenção de difamar ninguém. Estou aqui com a intenção de ensinar. E ensinar é uma coisa sem polo, sem nomes, sem identidades. É conhecimento para Deus, por Deus e para Deus e pelo Espírito de Deus e para Jesus. Não é para apontar para mim, é para apontar para Ele. E qualquer um que não apontar para Ele, eu denuncio, até eu mesmo. Entenda bem isso. Pode ser chamado até de apóstolo, mas não está apontando para Jesus. Paulo repreendeu Pedro. Se não está apontando para Jesus, está errado. O meu absoluto é ele, não é a minha lógica, nem a lógica de Satanás, nem a lógica de Miguel, nem a lógica de Rafael, nem a lógica de Uriel. Fique bem claro isso. Aqui são profundidades, e profundidade significa transformação do que você sabe para algo melhor. Troque o bom pelo melhor. Amém? Alguém mais quer comentar? E ruge o leão, e o chão estremeça. Uhul! Glória a Deus.
Então, irmãos, vamos aqui, já tem 2 horas de aula, né? 21h53, nós começamos mais ou menos 8h15, que eu tinha ido para Ponta Grossa levar o cachorro, fizemos a consulta, ele vai tomar uma vitamina, já vai tomar também um negócio para eliminar as vermes e tudo. E eu fiquei bem cansado, eu estava dormindo, aí quando vocês chegaram, eu tive que fazer rápido aquele convite da live, que é o primeiro dia hoje, e eu cochilei, né? Aí, como eu estava meio sonolento, eu tive que fazer um chocolatinho para me poder ficar animadinho, né? Senão eu ia ficar sonolento aqui. Então, para não se estender, eu vou parar a gravação, eu peço que alguém ore para agradecer, e podemos continuar a conversa, porque aí já fica off, né? Não fica com nenhuma dificuldade, tá bom? Se alguém não entendeu algum ponto daqui foi explicado, né? Se houve confusão de ideias, por favor, pergunte. É o seu dever perguntar. Você não é um gato que tem 7 vidas. Você aposta uma, não deu certo, eu vou apostar a segunda, não deu certo, até chegar à última, e quem sabe eu consigo chegar onde Deus quer. Não, você só tem uma vida. Então, faça o melhor nessa vida, né? Não espere reencarnar, porque é uma estupidez, né? Querer voltar aqui nesse planeta. Tá certo? E, por favor, não existe isso. E pergunte para que você não erre. Ah, pastor, eu não entendi aquela frase, eu não entendi aquilo lá. E eu explico com todo carinho, com toda doçura. Amém? Se alguém quiser, se não, vamos ao agradecimento. Amém. Irmão Geraldo, pode agradecer? Vou agradecer. Pai querido, obrigado, Jesus, por essa reunião tão abençoada. Que o fogo desça, Pai. Queima toda a nossa impureza, tudo aquilo que a gente ainda acredita que não é verdade, Pai. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que afasta da Tua presença. Nos santifica com o Teu fogo, Pai. Que a nossa carne seja totalmente crucificada, que só habite o Espírito, Pai. Uma carne totalmente santa, que passa pelo crivo do fogo, que não sobra mais pecado algum. Em nome de Jesus, Pai, pacifica meu coração, pacifica o coração do pastor Lucas, pacifica o coração do pastor Jones, da pastora Niva, de todos que estão aqui. Abençoa, Pai, a vida de cada um aqui, porque aqui nós estamos, Pai, como irmão. Que ninguém saia aqui ofendido, Pai. Cuida, passa um bálsamo, Pai, em cada coração. Porque todos aqui são amados, são queridos por Ti e por cada um aqui, Pai. Porque eu e todos aqui nós te amamos. Declaro, Pai, Teu amor, Teu perdão, Tua misericórdia na vida de cada um aqui esta noite. Em nome de Jesus, Pai, que todo aqui, Pai, tenha um sono profundo, calmante, Pai, um sono agradável. Que tenha experiência maravilhosa para essa noite. Eu declaro a bênção na vida de cada um aqui, Pai. Nos ajuda, Pai, a se aprofundar mais no Teu evangelho, no Teu conhecimento, no Teu coração. Porque eu quero, Pai, ser mais íntimo de Ti. Eu quero colocar, Pai, minha cabeça no Teu ombro, Pai. Eu quero ser seu amigo, seu filho. Eu quero casar contigo, porque eu te amo. Eu quero habitar em tua casa todos os dias. Pai querido, tira toda mágoa, toda raiz de amargura, toda mentira, toda falsidade. Que aqui, Pai, o Senhor possa santificar nossa mente, nosso coração, nosso espírito. E todos aqui, Pai, possa chegar, Pai, o crescimento na estatura de Cristo. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, o crescimento espiritual na vida de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Que esse crescimento aconteça, Pai, em nome de Jesus. Que muitas vezes o crescimento dói, mas é necessário. Pai, mas que cresça, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém, Glória a Jesus, Deus. glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Só vou fazer um último esclarecimento, irmãos. Nem tudo que está escrito na Bíblia é a verdade, porque tem opiniões na Bíblia. Judas foi lá e se enforcou. Foi a opinião de Judas sobre a situação. Tem várias e várias opiniões que são dadas e são registradas, mas não significa que se deve seguir. Quando fala que Deus encontrou loucura até nos anjos, é uma opinião, acho que é de Zofar, ou de um dos coisas. Então ele está dando uma opinião dele, não é a verdade da palavra. Se fosse assim, a opinião de Saul também estava certa, né? A opinião de Acabe também estava certa, porque está na palavra. Então não confunda a palavra, a verdade, com aquilo que foi registrado na palavra. Então, veja só, quando os anjos quiseram ser adorados, porque Satanás quis ser adorado, e ele prometeu adoração para aqueles que o seguiram, aí sim se encontrou loucura. Mas não em todos os anjos, porque essa era uma única lei que tinha no céu. No céu não tinha pecado, assim como no Éden não tinha pecado e tinha uma única lei, não comerás do fruto do bem e do mal. Então, qual era a única lei que tinha no céu? Somente adorarás o Senhor teu Deus, e aquilo que Jesus usou na tentação no deserto. Aquela lei foi quebrada, aí vieram as outras leis. Quando muita lei existe, é porque existe muita corrupção. A nossa Constituição é a das que tem mais emendas no mundo inteiro. Então significa que nosso país é um dos mais corruptos do mundo inteiro. Né? Noé tinha 7 leis, aumentou para 10 mandamentos. Né? No Éden só tinha 1. Os judeus têm 513. Então, a única coisa que não podia acontecer no céu, porque ninguém pensava nas coisas que Satanás pensou, era não adorar outro Deus, somente a Deus. Satanás quis se adorar, aí dali decorreu-se todas as trevas que foram criadas. Né? Ou seja, Satanás era um querubim da guarda. Ele deveria ter dito assim: não adorarás a outro Deus, nem eu adoro, nem eu quero ser adorado. E ponto final. Ele estava ali naquela interface. Ele deveria ter posto a espada sobre ele mesmo. Ele não pôs. Então, quando você usar a sua espada, corte também de você mesmo o mal. Não espere outro cortar. Amém? Deus abençoe a todos. A gravação.